Olá, meus queridos amigos, amados irmãos e irmãs, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos acompanham e aqueles que depois verão mais tarde. Obrigado pela presença de todos e vamos iniciar esta nossa aula invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aqui então iniciando esta aula a respeito da Palavra de Deus. Este é o segundo bloco e é a segunda aula deste segundo bloco no qual nós estamos aprofundando a respeito da Palavra de Deus. Então já dei as boas-vindas àqueles que já estão online e àqueles que já estão chegando e também queremos acolher aqueles que nos assistirão mais tarde. De antemão, já gostaria de passar para vocês que aqueles que têm o interesse de adquirir o nosso material podem entrar em contato conosco, mandando uma mensagem no privado, aí no Facebook, ou através do nosso WhatsApp, através do nosso telefone, que é o 43, DDD 43 99196 7110. DDD 43 99196 7110. Também neste número você pode tirar dúvidas, de repente dar sugestões de como nós podemos melhorar a nossa interação através das nossas aulas, tá certo? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês e nós vamos dando continuidade. Aqueles que têm o material, por gentileza, podem tomar o material a partir da página 3, que foi aonde nós paramos a aula passada. Nós vimos na aula passada, então, que a palavra de Deus foi gestada, foi vivida pelo povo, antes de se tornar um livro. E aí nós encerramos a aula falando aquilo que era a Bíblia, ou melhor, aquilo que é a Bíblia, daquilo que não é a Bíblia, né? Nós encerramos a aula falando disso. E a partir de hoje, na aula de hoje, nós vamos iniciar fazendo um percurso de como a palavra de Deus chegou até nós. O caminho da palavra é o ponto número 2, na página 3 da nossa apostila. O caminho da palavra. Muito bem, nós já ouvimos nas aulas anteriores e por isso nós vamos passar por este momento para aprofundar aquilo que nós já começamos vendo. Veja, todos nós já sabemos que a Bíblia, enquanto livro escrito, não nasceu assim. A Bíblia é fruto de um processo histórico no qual as pessoas inspiradas por Deus foram escrevendo ao longo do tempo. Veja, a Bíblia nasce na igreja. E eu dizia isso na aula da semana passada. A Bíblia não está acima da igreja, mas a Bíblia nasce na igreja. É fruto desta gestação que a igreja faz ao longo dos séculos. Por isso, nós queremos entender qual foi o caminho que esta Bíblia, Palavra de Deus, percorreu até chegar a cada um de nós. Então, o primeiro dado que nós precisamos entender é que a Bíblia foi primeiramente uma palavra vivida. O povo de Israel, o povo de Jesus, que estava localizado numa região geográfica pertencente à África, à Ásia, à Europa, onde que estava? Veja, o povo de Deus, que somos cada um de nós, começamos com uma história. Todos nós temos uma história. E aí, então, esta palavra de Deus começa a ser, primeiramente, vivida por um povo que ele escolheu. Então, aqui nós temos a palavra.
e nós já ouvimos e já aprendemos o peso que esta palavra tem para nós. Não é simplesmente palavra oral, não é simplesmente a oralidade de uma língua, é muito mais do que isso. Palavra para nós é uma pessoa, e é Jesus Cristo. Ele é a palavra do Pai. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. Então, para nós, palavra é muito mais do que oralidade de balbuciar sílabas ou letras. Palavra é uma pessoa, Jesus Cristo. Então, esta palavra, primeiramente, ela foi vivida. Então, o que nós temos aqui dentro, aquilo que foi escrito, é fruto de uma vivência de um povo. É fruto do modus vivendi, ou seja, do modo como aquele povo viveu, e nós, povos brasileiros, europeus, africanos, enfim, todos nós, hoje, o homem da atualidade, olhamos para este povo que viveu a palavra e queremos pautar a nossa vida, queremos nos espelhar, queremos nos inspirar a partir deste povo. Então, num primeiro momento, a palavra de Deus foi vivida. Aí depois, a palavra de Deus foi transmitida. Então veja você, a palavra de Deus, por exemplo, é vivida por Abraão, é vivida por Sara, é vivida por Isaac, por Jacó, por Lia, por Raquel, por Samuel, por Elias, por Jeremias, por Sofonias, por Baruque, enfim. A palavra de Deus é vivida por um povo, o povo de Deus, o povo de Israel. E aí então, este povo que vive a palavra, agora transmite a palavra. Esta palavra não é mais somente vivida por aqueles que a experimentam, mas ela é transmitida. E transmitir significa passar à frente, significa entregar a alguém. Esta palavra então é vivida, transmitida, e mais tarde, alguns anos, alguns séculos mais tarde, esta palavra vai ser escrita. Então, a Sagrada Escritura, enquanto escritura, enquanto dado historiográfico escrito, nasce só depois de ser transmitida, só depois de ser vivida. Aí então, depois de ser escrita, essa palavra ela vai ser copiada. Então houve um tempo que o povo de Deus sentiu a necessidade de que a palavra de Deus fosse escrita para se guardar, para se reter, para se ter em mãos aquilo que fazia parte da história que foi vivida e transmitida. Como esta palavra gerava frutos, porque a palavra de Deus lá em Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, então ela gera frutos, então houve a necessidade de ser escrita. E a partir desta escritura, ela começou a ser multiplicada, ela começou a ser copiada. Imagine vocês, hoje, se nós queremos ter um documento em mãos, basta que nós escrevamos, sentemos em frente ao computador, digitemos aquilo que queremos, imprimimos e pronto. Em 1 minuto, ou até menos, nós temos uma cópia em mãos. E mais, nós podemos reproduzir essa cópia quantas vezes nós quisermos. Imagine vocês no tempo de Jesus. Digo mais, imagine vocês há séculos e séculos antes de Cristo. Imagine, por exemplo, um profeta Isaías, 500 anos mais ou menos antes de Cristo, escrever a respeito daquilo que o povo de Deus experienciava no seu percurso, na sua história, na sua vida. Tinha-se dificuldades, não se tinha impressoras, não se tinha papel.
né? Era-se escrito em couros de animais, era-se escrito em cacos, né, de cerâmica, era-se escrito mais tarde em pergaminhos. Enfim, esta palavra começa a ser multiplicada, começa a ser copiada. Aí então, nós temos um próximo processo desta palavra que foi vivida, transmitida, escrita e copiada. Agora, essa palavra vai ser anunciada. É verdade que nos outros processos, essa palavra também era anunciada. Mas agora, como as pessoas têm cópias da Escritura, claro, não era todo mundo que tinha cópias, né? O fato de termos cópia da Bíblia em mãos é uma graça muito grande. São coisas que os nossos antepassados jamais tiveram. Eram raras as pessoas que tinham cópias da Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento, não é? Porque a Sagrada Escritura, como diz o nome, era tão sagrado que era guardado no templo. O povo não tinha em casa, não é? E também depois de Cristo, não eram todos que tinham a palavra de Deus em mãos. Era guardada como um depósito da fé, como uma herança, como um tesouro de grandiosa validade. Então, esta palavra agora começa a ser anunciada, porque isto é mandato de Jesus. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda a criatura. Então, esta palavra que agora já foi vivida, transmitida, já foi agora escrita, copiada, ela também passa a ser anunciada. E porque ela é anunciada, ela começa a ser vivida por um novo povo, por uma nova gente. E olha que interessante, ela começa da vivência e termina na vivência. Ela começou na vivência do povo de Deus, do povo de Israel, fez todo esse percurso e ela continua através da vivência. Então nós podemos dizer, em síntese, que esta palavra de Deus, ela é vida. É uma palavra que dá e que gera vida. E sobretudo para nós cristãos, ela gera para nós vida nova. Porque seguir o caminho da palavra implica conversão, implica mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Acontece que para nós, a palavra de Deus, ela é vida. E nós sabemos que a vida é Jesus. Então, a maioria dos livros bíblicos não nasceram de forma organizadas, como nós temos nos livros modernos. Por exemplo, se eu sento agora para escrever um livro, ou quando um escritor vai escrever o livro, ele já tem em mente as ideias, mais ou menos, como ele quer colocar no seu livro. Então ele já sabe a sequência dos capítulos. Isto não aconteceu com a Bíblia. A Bíblia não nasceu como nós a temos hoje. Então, por exemplo, nós temos aqui uma Bíblia encapada, bonita, organizada, dividida em capítulos e versículos, dividida em livros, enfim. A Bíblia não nasceu assim. E nem os livros, né? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Todos nós sabemos. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. Qual é o último livro da Bíblia? É o livro de Apocalipse, né? Então, significa que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia foi escrita um livro atrás do outro? Não, pelo contrário. O livro do Gênesis, ele foi praticamente quase um dos últimos a ser escrito, não é? Ah, mas então por que ele está lá no primeiro livro? Por que ele encabeça? Por que ele puxa a fila dos livros da Bíblia? Ora, porque como nós já sabemos, a Bíblia não é um livro histórico, a Bíblia
do ponto de vista bibliográfico. A Bíblia não tem essa função de escrever as coisas ordenadamente do ponto de vista histórico. O livro do Gênesis só está no começo da Bíblia, por quê? Porque ele fala da origem. Então, se ele fala da origem, mesmo que ele não foi o primeiro a ser escrito, a igreja organizou os livros de tal modo que Gênesis fosse o primeiro livro da Bíblia. Assim acontece com Apocalipse. Apocalipse, de algum modo, fala do fim. Então, é óbvio que ele tem que estar lá no fim. Só que neste caso, de fato, Apocalipse foi o último livro da Bíblia a ser escrito, né? Historicamente, nós temos dados, a exegese comprova que o Apocalipse foi o último livro da Bíblia a ser escrito. Mas o que nós queremos dizer é que a Bíblia não foi escrita assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. Não foi assim, né? Ela está organizada assim porque a igreja assim organizou. Mas a maioria dos livros bíblicos não nasceram de forma organizada como os nossos livros modernos, que um autor entrega pronto na editora. A Bíblia foi inspirada diretamente por Deus, e nós já sabemos disso. Mas há um autor humano, limitado, contingente, finito. Por isso, às vezes, na hora de escrever, esqueceu alguma palavra, colocou uma palavrinha que não ficou legal e que hoje está fora de contexto. Porque, embora inspirada por Deus, quem escreveu foi um homem, foi uma mulher, humano, humana, passivo de erro, não é? Então, ela é inspirada por Deus a um autor humano. Certo? Os livros da Bíblia experimentaram diferentes processos complexos de formação. Então, ninguém sentou lá na mesinha e começou a escrever a Bíblia. Ela é fruto de um processo histórico longo, longo, longo. Por exemplo, se nós pegarmos o livro do Gênesis, e perguntássemos para eles, quem é o autor do livro do Gênesis? Será que alguém saberia a resposta? Segundo a tradição judaica, quem escreveu Gênesis foi Moisés. Porque Moisés, o homem escolhido por Deus, o servo de Deus, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Mas, segundo a exegese bíblica, se sabe que Moisés não escreveu o Pentateuco. Historicamente se comprova isso. Então, quem é o autor do livro do Gênesis? Não se sabe. Na verdade, não se fala de autor do livro do Gênesis, mas se fala de autores, porque muitas pessoas escreveram, ou algumas pessoas escreveram. Por exemplo, vocês sabiam que os 11 primeiros capítulos da Bíblia nasceram depois dos outros capítulos? Sabiam disso? Então abram comigo lá, quem tem a Bíblia, né? O livro de Gênesis. Então lá, o livro de Gênesis. Então, por exemplo, o livro de Gênesis tem exatamente 50 capítulos. Então, do livro 12 até do capítulo 12 até o capítulo 50, então prestem atenção. Do capítulo 12 ao capítulo 50 é mais antigo, então é mais antigo que o capítulo 1 a 11. O capítulo 1 a 11 foi escrito muito tempo depois que o capítulo 12 a 50. Rodrigo, mas então por que o capítulo 1 a 11, que foi escrito depois, entrou primeiro? Exatamente
Porque o capítulo de 1 a 11 conta os fatos da origem. Então, quando se foi organizar a Bíblia, se pensou que o capítulo de 1 a 11 de Gênesis, embora tenha sido escrito depois desse bloco, ele precisava estar na frente, porque contava sobre a origem do mundo, a origem do universo, a nossa origem. Então, só para vocês entenderem que falar da Bíblia é complexo, porque a palavra de Deus não nasceu assim, ele sentou e escreveu. Não. Fruto de uma maturação complexa, por métodos complexos, por modos de escrever complexos. Então, em linhas gerais, o itinerário, o caminho da palavra até o livro ficar completo, seguiu os seguintes passos. Então, veja, nós já vimos isso também e vamos passar por isso bem rapidamente por causa do nosso tempo. Então, qual foi este caminho que a palavra seguiu? Primeiro, nós temos a experiência vital. Depois, nós temos a transmissão oral. E depois, nós temos o registro escrito. Então veja, já sabemos. Primeiro o povo de Deus viveu a palavra, depois o povo de Deus transmitiu oralmente a palavra e depois nós temos o registro escrito. Não é? Com o passar do tempo, percebe-se que a mensagem oral precisava ser registrada. Para quê? Para que não se perdesse. Veja, quando eu falo que o capítulo de 1 a 11 de Gênesis foi escrito depois, né, mais tarde que o capítulo de 12 a 50, é porque chegou um momento da história do povo de Israel que eles começaram a quase se esquecer daquilo que se transmitia oralmente, daquilo que se falava por tradição. Então, vamos escrever para não se perder, né? Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade de guardar informações. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever, para que depois eu visite os meus escritos e relembre aquilo que um dia eu ouvi falar, um dia eu aprendi. Então, a palavra foi experimentada na vida do povo, foi transmitida através da oralidade, da transmissão, não é, da tradição, e depois ela passou pelo registro escrito. Aí então nós temos uma pergunta: quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia? Nós já vimos isso também em uma outra oportunidade, que quem escreveu a Bíblia foi Deus. Deus escreve a Bíblia através de muitas pessoas. Então, segundo Carlos Mesters, que foi um grande biblista, né, que ele já é falecido, faleceu há alguns anos, Carlos Mesters diz assim, que a Bíblia ele fala que a Bíblia foi escrita em mutirão. Por quê? Porque o autor é Deus. Mas quem é que escreveu? Muitíssimas pessoas. Foi Isaías, Jeremias, Baruque, Neemias, foi Lucas, Marcos, Mateus, Amós e por aí vai, né? Então a Bíblia é um mutirão. Muitas pessoas escreveram. Claro, não ao mesmo tempo. Não no mesmo lugar, não na mesma época necessariamente. Mas o que nós precisamos saber é que a Bíblia é escrita
pelas pessoas, por um mutirão, sobre a inspiração de Deus. Então, quem é o autor da Bíblia? Deus. Quem escreveu? O povo. Então, essas pessoas que Deus escolhe, elas quiseram ajudar o seu povo, a sua gente, a conhecer aquilo que Deus havia revelado, aquilo que Deus havia falado em seus corações. Então, elas escrevem mensagens inspiradas por Deus. Deus inspira cada uma delas, não é? E esta forma de escrever é escrita numa linguagem humana. Deus fala alguma língua? Segundo os judeus, a língua que Deus fala é o hebraico. Por isso que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas nós vamos falar isso um pouquinho mais para frente, né? Mas para dizer, a Bíblia foi escrita numa linguagem humana. Então, por exemplo, se cada um de nós víssemos a seguinte cena: um acidente de carro. Então, da janela da nossa casa, cada um de nós olhássemos o acidente de carro. Com certeza, cada um de nós íamos contar algo sobre o acidente de carro. Cada um de nós íamos ter uma visão da história. O motorista do carro teria uma visão, aquele outro motorista que se acidentou teria outra, aquela pessoa que estava passando na rua teria uma outra visão, aquele que estava olhando na janela mais longe teria outra visão, e assim por diante. Cada um de nós temos uma visão, um jeito de contar a história. E é assim que também aconteceu com a palavra de Deus. Ela tem uma forma de escrever, uma linguagem humana. Mas Deus a inspira para que nós pudéssemos escrever. Então, um livro escrito em mutirão. Esses autores não necessariamente, olha que interessante. Então, esse povo aqui que escreve a Bíblia não tinha necessariamente a consciência de que eles estavam escrevendo uma mensagem inspirada por Deus. Imagina, vocês acham que, por exemplo, Jeremias, Isaías, Amós, meu Deus, Amós era um criador de gado quando Deus o chama, né? Imagina você que Amós tinha consciência de que o livro dele um dia se tornaria palavra de Deus. Então esses autores eram pessoas simples, não necessariamente tinham consciência de que aquilo que eles estavam registrando, aquilo que eles estavam redigindo, seria um livro sagrado, né? Como nós entendemos hoje. Mas o povo lia estes escritos porque através deles escutavam a voz de Deus. Então imagina vocês, Amós escreve, Sofonias escreve, Marcos, Lucas, Paulo escreve. Eles não necessariamente têm consciência de que aquilo é um livro sagrado. Basta nós tomarmos, por exemplo, as cartas paulinas. Por que é que nós temos as cartas paulinas na Bíblia? Porque a igreja interpretou, entendeu, discerniu que eram mensagens reveladas. Mas quando Paulo as escreve, quando Paulo escreve uma carta para a comunidade de Corinto, quando Paulo escreve uma carta para a comunidade de Tessalônica, ele não tem em mente que aquilo é um registro sagrado. Não, ele está escrevendo algo sobre ordem moral, por exemplo, ou algo sobre a espiritualidade da comunidade, algo sobre a exortação para reavivar a fé. Não necessariamente ele tinha a intenção de que aquilo era um livro sagrado. Mas, com o tempo, a comunidade começa a ler os escritos de Paulo. A comunidade começa a ler os escritos dos profetas. A comunidade começa a ler os escritos históricos. Então, a escritura vai se tornando sagrada. Olha que interessante o caminho que a palavra de Deus percorre. Assim, então, estes livros que nós temos,
todos eles, os 73 livros, esses livros foram cuidadosamente conservados. Depois, reunidos e se converteram em memória viva do povo de Deus. Veja, o Antigo Testamento nós recebemos por herança dos nossos irmãos mais velhos, os judeus. Se não fossem os judeus guardar, conservar a palavra de Deus em manuscritos, em couro de animais, em rolos, enfim, nós não teríamos o Antigo Testamento. Então nós recebemos esta graça dos nossos irmãos judeus. Se não fossem os nossos primeiros irmãos na fé, os cristãos primitivos, conservar os textos de Marcos, Lucas, Mateus, Paulo, Pedro, nós não teríamos o Novo Testamento. Então, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, primeiramente ela foi conservada. E aí então, estes livros, né? Todos os livros da Bíblia foram reunidos, foram organizados. A igreja foi discernindo o que era inspirado e o que não era. O que poderia entrar na Bíblia e o que não poderia entrar. Certo? Então, assim, esses livros são conservados e depois reunidos. E assim se tornam em livro sagrado, a Sagrada Escritura. Quando e onde foi escrito a Bíblia? Ponto número 4. Quando e onde foi escrito a Bíblia? Então, aqueles que têm o material aí já podem acompanhar. Quando é que a Bíblia foi escrita? Quando? Então, a formação da Sagrada Escritura tem um longo processo. Isso é muito importante nós sabermos. A Bíblia é fruto de um longo processo. Então nós já sabemos que não é um autor só que a escreveu e nem que alguém sentou e começou no Gênesis e terminou no Apocalipse. Não. Ela é fruto de um longo processo. Certo? O Antigo Testamento, então vamos aqui. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento levou mais ou menos 1000 anos para ser escrito. E o Novo Testamento demorou mais ou menos 50 anos. Então veja que interessante. O Antigo Testamento demorou mais ou menos 1000 anos para ser escrito. Olha quanto tempo! Já o Novo Testamento foi bem mais rápido. O povo de Deus experienciou o Cristo e em 50 anos, mais ou menos, nós temos o Novo Testamento fechado. Certo? Então, é um longo processo histórico. Então, vamos colocar aqui mais ou menos 1050, 1100 anos que demorou para o Antigo e o Novo Testamento serem escritos. Portanto, devemos situar os escritos sagrados. Então, mais ou menos, se a gente pudesse fazer uma linha histórica, né? Então, mais ou menos, a Bíblia Sagrada começou a ser escrita, mais ou menos, em 1250 antes de Cristo, e ela vai ser escrita até mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. Então veja para vocês verem o trajeto histórico, né? Faltaria quadro aqui para a gente fazer uma linha histórica, uma linha do tempo. Então ela começa a ser escrita mais ou menos no ano 1250 antes de Cristo e vai até o ano 100 depois de Cristo. Certo? O Antigo Testamento, então, é escrito na Palestina, em Judá, que é o reino do sul, e na Samaria, que é o reino de Israel no norte. Ele é escrito na Babilônia,
quando o povo de Deus é levado escravo para o Egito, para a Babilônia. Então vamos lá. Para aqueles que estão cadastrados no nosso WhatsApp, eu enviei esse mapa, né, que é o mapa das tribos de Israel, né, do reino de Israel e o reino de Judá. Então, para aqueles que têm o nosso WhatsApp, que está no nosso grupo de formação teológica, eu enviei o texto lá no WhatsApp. Então, depois vocês vão poder ver. Mas aqui nós vemos as 12 tribos de Israel. As 12 tribos. Houve um período da história, e nós vamos estudar mais tarde, que tudo isso aqui era um reino só. Todos essas cores aqui, né, digamos, essas cidades-estados, eram uma coisa só. Mais ou menos, quando o rei Salomão morre, isso aqui se divide. Então, nós temos uma divisão. É como se fizesse um corte aqui, ó. Daqui para cima, nós temos o reino do norte, que é chamado Reino de Israel. E daqui para baixo, nós temos o reino do sul, que é chamado Reino de Judá. Aqui para cima, nós temos 9 tribos. 9 tribos. Reino de Israel. A capital do reino de Israel é Samaria. Aqui para baixo, nós temos as outras 3 tribos, que é chamado Reino de Judá, e a capital é Jerusalém. Então, aonde que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita no Reino do Norte, nessas 9 tribos de Israel, e ela foi escrita também no Sul, nestas 3 tribos do Reino de Judá. Desde o ano 1250 a.C. até o ano 100 depois de Cristo. Certo? Aí então nós compreendemos que a palavra de Deus foi escrita dentro do território do povo de Israel, mas também quando eles estavam na Babilônia. No ano 587 a.C., a Babilônia invade Jerusalém, destrói a cidade, leva o povo de Deus cativo para a Babilônia e eles ficam ali mais ou menos 70 anos. Ali eles escrevem também alguma coisa da palavra de Deus. Então foi escrito na Palestina, né, em Judá, no reino de Judá, foi escrito na Samaria, lá no reino do norte, foi escrito na Babilônia, enquanto o povo esteve exilado, desde 587 a.C. até 538, mais ou menos, antes de Cristo. Foi escrito no Egito, quando o povo estava na diáspora. E os livros do Novo Testamento foram escritos na terra de Jesus, na Palestina, lá no Reino do Sul, né? Lá em Judá, né? No território de Jerusalém, aqui na parte de baixo, né? Na parte de baixo do mapa, na região de Jerusalém, mas também foi escrito alguns deles na Grécia, quando Paulo começa a evangelizar, não é? Foi escrito também na Síria, na Ásia Menor, na Grécia, na Itália, sobretudo em Roma. Então esses são os lugares que a Bíblia foi escrita. Então veja, muitas cidades, vários países. Por quê? Porque a Bíblia ela era itinerante, né? Onde o povo passava e ia escrevendo um pedacinho da Bíblia, certo? Quais são as línguas que a Bíblia foi escrita? Bem, a Bíblia foi escrita basicamente em 2 línguas. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Acontece que na cabeça de um judeu pensa assim: Deus só fala hebraico. Então, quais livros podem ser considerados como inspirados por Deus?
aqueles que são escritos em hebraico. Mas acontece que nós temos no Antigo Testamento alguns versículos, alguns fragmentos escritos também em grego. E aqui gera uma dificuldade de compreensão. Por quê? Nós não temos como entrar em pormenores, então eu vou falar só dos livros. Nós temos no Antigo Testamento 7 livros que foram escritos totalmente ou parcialmente em grego. E alguns livros hebraicos têm algumas frases escritas em grego. E aqui gera um problema. Os judeus não aceitam estes 7 livros escritos em grego. Porque, segundo eles, a Bíblia foi escrita em hebraico. Deus só fala hebraico. Quais são esses livros? Eu vou colocar aqui uma sigla que vai ajudar vocês a decorar quais são os 7 livros que não tem na Bíblia hebraica, na Tanakh. E que, por consequência, não tem na Bíblia dos evangélicos. Por quê? Quando Martinho Lutero saiu da Igreja Católica, ele não pegou a tradução chamada Septuaginta, que eu vou falar daqui um pouco qual é ela. Ele pegou a tradução da Bíblia hebraica. E a Bíblia hebraica não tem 7 livros, porque foram escritos totalmente ou parcialmente em grego. Então, quais são esses livros? Vou colocar aqui uma sigla que nos ajuda a decorar os livros. A sigla é Ju, To, Ma, Sa, B. Jutomassab. Que nome difícil, né? Quais são esses livros, então, que não tem no Antigo Testamento escrito em hebraico? Judite, Tobias, 1ª e 2º Macabeus, Sabedoria, Baruque e Eclesiastes. Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, Sabedoria, Baruque e Eclesiástico. Estes livros foram escritos totalmente ou parcialmente em grego. Então, quando Lutero sai da Igreja Católica e ele traduz a Bíblia do latim para o alemão, ele pega a Bíblia hebraica para traduzir. Nós, católicos, desde sempre, usamos a Bíblia chamada Septuaginta, que significa 70. Conta-se que, em um certo tempo, um grupo de 70 anciãos sentaram-se para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. E então, estes sábios, estes homens inspirados, juntaram tanto o escrito hebraico quanto o escrito grego do Antigo Testamento como inspirados. Então, por isso que na nossa Bíblia católica, nós temos estes 7 livros. Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, Sabedoria, Baruque e Eclesiástico. Os evangélicos não os têm. Certo? O Novo Testamento foi escrito todo ele em grego, mas tem algumas frases em aramaico. Algumas frases em aramaico. Acontece que o aramaico, dizem, né, é mais ou menos um hebraico mal falado. Então o povo já não sabia tão bem falar o hebraico, e aí surge um dialeto chamado aramaico. Jesus falava em aramaico, não é? Certamente Jesus sabia hebraico, porque um bom judeu precisa saber hebraico. Mas o Novo Testamento vai ser escrito em grego, por causa da influência helena, né? Por causa da influência grega naquele tempo em que os discípulos, os apóstolos, começam a escrever. Então, as línguas que foi escrito a Bíblia: hebraico, grego e aramaico. Certo? Estas são as 3 línguas que foi escrito
o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. A título de curiosidade, né? Hoje a Bíblia é traduzida. Eu vou apagar aqui e escrever porque isso é um dado interessante, né? É um dado curioso, mas ao mesmo tempo interessante. Então hoje a Bíblia ela é traduzida em 2.403 línguas. Imagine vocês, não sei quantas línguas existem no mundo, mas existem 2.403 línguas em que a Bíblia foram traduzidas. E ela continua sendo o livro mais lido do mundo. Só no século passado, então só no século XX, porque nós já estamos no 21, então até o ano 2001, na verdade até o final do ano 2000, até o final do ano 2000, mais de 1 bilhão e 500 milhões de exemplares da Bíblia foram impressos e divulgados. Então a Bíblia é o livro que se mais publica, que se mais edita no mundo. Quais são os materiais que foi escrito a Bíblia? Então ela foi escrita em pele crua de carneiro, né? Pele de animal. Ela foi escrita em papiro, que era uma planta comum no Egito. Então eles colhiam a planta, deixava secar, esticava ela, fazia ela ficar fininha e ali eles escreviam. Então, carne em pele de carneiro, né, em couro. Ela era escrita em papiro, ela era escrita em pergaminho, né, porque a palavra pergaminho vem de Pérgamo, né, da cidade de Pérgamo, na Ásia Menor. E ela era escrita em outros materiais, como pedra, tijolo e óstraca. Então, veja, vários materiais serviam de base para que a Sagrada Escritura pudesse ser escrita. E é esta Sagrada Escritura que chegou até nós para que nós pudéssemos tê-la em nossa mão. Então veja, a aula de hoje nós aprendemos o percurso que a palavra de Deus fez até chegar a se tornar um livro. E veja, infelizmente, hoje nós cristãos, alguns de nós cristãos, manipulam a palavra de Deus. Veja, na aula passada eu havia dito que quem pudesse ler, eu recomendaria ler um documento da igreja chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja. Ali naquele documento, a igreja diz como é que a Bíblia deve ser lida. Infelizmente, alguns de nossos irmãos cristãos deturpam a palavra de Deus. Faz a palavra de Deus dizer o que ela não diz. Eu tinha um professor na faculdade que dizia que às vezes é como se enforcasse o texto e a goela do texto, né? E fizesse o texto falar aquilo que o texto não fala. Então, nós precisamos dar o real sentido à palavra de Deus. A Bíblia precisa ser lida como ela foi escrita, interpretada como ela foi escrita, como ela foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E eu iniciei a aula de hoje falando que a palavra de Deus, ela parte da vida. Então a vida está no centro da palavra de Deus. A Bíblia a vida é o centro da palavra de Deus. Rodrigo, mas teve uma aula que você falou que o centro da palavra de Deus é Jesus, é Deus. Ora, o que é que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, vida em plenitude. Então, esta vida não é qualquer coisa. Esta vida é Jesus. E se a vida é Jesus, só Ele tem o dom de nos dar a vida e de tirar de nós a vida. Né? E aí nós vemos por aí alguém querendo justificar aberrações, coisas absurdas. A palavra de Deus tem a centralidade na vida.
E por isso nós, cristãos católicos, vamos sempre partir da vida. Defendemos a vida acima de tudo. A vida é inegociável. Nós não negociamos a vida. Por isso, não é possível um católico ser a favor do aborto. Não é possível um cristão ser a favor do aborto. Porque se cristão, ou melhor, se diz cristão e é contra a vida, é contra Jesus. Porque Jesus é a vida. E se é contra Jesus, é contra a Escritura. E não é possível ser católico meia boca. Não é possível ser cristão meia boca. É preciso que nós tomemos uma decisão. É preciso que nós nos convençamos daquilo que é a palavra de Deus. Daquilo que a palavra de Deus nos diz. E se a palavra de Deus nos diz que Jesus é a vida e que Ele veio nos dar vida e vida em plenitude, que direito nós temos de decidir sobre a vida? Que direito nós temos de dizer quem nasce e quem não nasce? Quem vive e quem não vive? Quem nos deu esta autoridade para decidir sobre a vida do outro? Meus queridos, nós precisamos nos convencer. E para isso, precisamos estudar. Para isso, precisamos aprofundar. Para não falar abobrinha. Para não ir à frente da televisão, ou nas redes sociais, ou numa roda de amigos, ou numa conversa familiar e falar besteira em nome de Deus. É preciso que nós defendamos a vida, porque a nossa vida é Cristo. São Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Cristo é a minha vida, diz Paulo. Para nós cristãos, a nossa vida é Cristo. Nós nos movemos, existimos e somos por causa de Jesus Cristo. E é por causa desta vida que muitos deram a vida. Se nós temos a palavra de Deus hoje, é porque os nossos antepassados deram a vida para defender. Basta fazer uma pesquisa. Como é que Pedro, Paulo, como é que Timóteo, como é que Barnabé, como é que Mateus morreram? Deram a vida, derramaram sangue por causa desta palavra. E aí nós vemos por aí grupos de católicos, grupos de cristãos que querem viver uma fé laicista, uma fé light, uma fé mais ou menos do meu modo. Não é possível. Nós precisamos nos convencer que acima de tudo está a vida. E a vida é Jesus. Confiando na proteção de Maria, peçamos a ela que gerou a vida em seu ventre, que interceda por nós, pelo nosso país e pelo mundo inteiro, para que nós possamos voltar o nosso coração ao seu Filho Jesus, nos converter e sermos promotores da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença, por ter ficado conosco. Obrigado a você que vai nos assistir mais tarde. Lembrando o nosso número do WhatsApp, 439-9196-7110. Mande sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida. Peça o nosso material e vamos juntos evangelizar. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e nos ajudar a chegar a mais e mais pessoas. Grande abraço, Deus nos abençoe e até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus, e Ele há de querer que nós estejamos reunidos.